Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Marcos capítulo 13, versículo de número 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor, o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Você não pode dormir. O atalaia não pode dormir. Marcos 13 é o sermão escatológico de Jesus. Aqui Cristo não está preocupado apenas em revelar eventos futuros, mas em moldar líderes vigilantes, cristãos vigilantes. O imperativo principal do capítulo não é calcular datas, mas vigiar. A tragédia da liderança espiritual não é falta de atividade, mas a perda da vigilância. Muitos trabalham, administram, pregam, organizam, porém dormem espiritualmente. Marcos 3,35 é uma convocação para líderes, pastores, obreiros viverem entre duas realidades. Cristo já veio, Cristo voltará. A vigilância é a ponte entre essas duas verdades. A minha pergunta, você é vigilante? Você vigia o que fala, vigia o que olha, vigia o que diz? Você vigia seus sentimentos, suas emoções? Você vigia seu coração, vigia sua mente? Deixa eu te dar aqui alguns tópicos para você entender melhor. Algumas lições que aqui temos. Primeiro, o líder deve vigiar porque a casa não é sua. Quando virá o dono da casa, diz o texto. O texto não fala do servo, mas do dono. O maior perigo ministerial é quando o líder começa a agir como proprietário daquilo que apenas administra, que é mordomo. A igreja pertence a Cristo, o rebanho pertence a Cristo, o púlpito pertence a Cristo, o ministério pertence a Cristo, os dons pertencem a Cristo, a vocação pertence a Cristo, o chamado pertence a Cristo, tudo é de Cristo. Aqui tem um segredo profundo. Jesus não chama os servos para vigiarem a casa deles, mas a casa dele, de Deus. Quanto mais alguém entende que Cristo é o dono, menos desenvolve espírito de posse. Crisóstomo ensinava que o pastor é dispenseiro dos bens do rei. Ele afirmava que o pastor prestará contas não apenas do que fez, mas de como tratou aquilo que nunca lhe pertenceu. Há líderes preocupados com crescimento numérico, mas não com fidelidade administrativa. Cristo não perguntará quão grande ficou sua igreja, mas quão fiel você foi à minha causa, ou à minha casa, a chamada, a vocação. Segunda lição, as 4 vigílias revelam 4 testes da liderança. Jesus menciona 4 períodos, à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, pela manhã. Historicamente, eram as 4 vigílias romanas. Profeticamente, representam fases da caminhada ministerial. À tarde, representa o entusiasmo inicial, quando tudo é novo, quando há paixão, quando os sonhos ainda estão vivos. O teste aqui não é desperdiçar o primeiro amor. Depois ele fala meia-noite, representa os períodos de escuridão, crises, traições, desânimo, silêncio de Deus. O teste é permanecer fiel sem respostas. Depois vem o cantar do galo. Lembra Pedro, o momento em que nossas fraquezas são expostas. O teste é sobreviver dos próprios fracassos. E depois ele fala sobre amanhã. Representa a restauração, as promessas cumpridas, os frutos chegando. O teste não é se tornar orgulhoso quando Deus começa a exaltar. O teste, repito, é não se tornar orgulhoso quando Deus começa a exaltar. Aqui tem um segredo raro. Cada vigília possui um tipo de diferente de tentação. O líder precisa vigiar tanto na crise quanto na prosperidade. Você está me entendendo ou não? Terceira coisa que é importante é que o sono espiritual sempre chega antes da queda. Jesus não diz trabalhar, ele diz vigiai. Porque é possível trabalhar dormindo espiritualmente. Sansão continuava forte por fora, quando já estava fraco por dentro. O sono ministerial possui sintomas: oração mecânica, sermões sem lágrimas, adoração sem reverência, liderança sem discernimento, ministério sem eternidade. Sabe qual é o segredo que temos aqui? É que o inimigo não precisa destruir um líder imediatamente. Basta adormecê-lo. Primeiro desaparece a vigilância, depois a sensibilidade, depois a comunhão, por fim, desaparece a autoridade espiritual. O sono da alma começa quando os olhos do coração deixam de contemplar as coisas eternas. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 3, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, não nas coisas que são aqui de baixo. Ou seja, que as coisas aqui de baixo não ocupem o lugar que deve ser ocupado pelas coisas lá de cima. A quarta coisa que nós temos aqui, quarta lição, quarto segredo, é que a incerteza da hora
é o método de Deus para produzir santidade. Porque ele fala assim, não sabeis quando virá. Olha que coisa interessante. Jesus deliberadamente não revelou a hora. Se soubéssemos a data exata, muitos viveriam descuidados, se preparariam apenas no final. A ignorância da data é uma ferramenta pedagógica dos céus. A expectativa constante produz pureza constante. Quem espera Cristo amanhã vive diferente hoje. A escatologia bíblica não foi dada para fazer curiosidade, foi dada para produzir santidade. Vou repetir, quero que você entenda. A escatologia bíblica não foi dada para satisfazer curiosidade, foi dada para produzir santidade. Deus escondeu o dia da volta para que cada geração vivesse como se fosse a última hora, o último tempo, o último dia. Quinto, o maior perigo não é a demora de Cristo, mas a familiaridade com a demora. O problema nunca foi Cristo demorar, o problema é o servo acostumar-se com a demora. Foi isso que aconteceu nas parábolas das virgens e dos talentos. Com o passar do tempo, a vigilância diminui, a expectativa enfraquece, a eternidade perde o espaço, a rotina substitui a paixão. A familiaridade é uma anestesia espiritual. Poucos abandonam Cristo de uma vez, a maioria apenas para de esperar a sua volta. Quando a expectativa morre, a vigilância morre junto. Uma igreja deixa de ser peregrina quando os seus líderes param de falar sobre a eternidade. Quanto tempo faz que você não ouve nos púlpitos da igreja que você congrega alguém falar sobre a eternidade, sobre o regresso do Filho de Deus? Sexto, o vigia não observa apenas o céu, ele observa o próprio coração. A vigilância bíblica não é apenas escatológica, é também interior. Jesus disse, vigiai e orai. O líder deve vigiar sua doutrina, seus afetos, seu orgulho, sua motivação, sua vida secreta. O maior campo de batalha de um pastor não é o púlpito, é o coração, meu amigo. O maior inimigo de um líder nem sempre está fora, muitas vezes está dentro. O pastor deve primeiro vigiar a própria alma, pois ninguém consegue guardar corretamente o rebanho se não consegue guardar a si mesmo. Portanto, Marcos 13:35 não é apenas um chamado para esperar a volta de Cristo, é um chamado para liderar sobre a consciência de sua volta. O verdadeiro líder vive como vigia das muralhas da eternidade. Ele sabe que a casa tem dono, a hora é desconhecida, o sono é perigoso, a vigilância é indispensável e o rei certamente voltará. O maior elogio que um pastor pode receber não é ser chamado de bem-sucedido pelos homens, mas é ouvir o dono da casa, no final, falar, bem-estar, servo bom e fiel. Espero que todos nós, obreiros, líderes cristãos, ouçamos esta frase no final da nossa carreira. Baruch Hashem, Deus te abençoe.